Bíblia diz no livro de Salmos que devemos aprender a contar os nossos dias para ter o coração sábio. A contagem do tempo se faz de diversas formas e com o uso de inúmeras tecnologias. Para saber as horas, por exemplo, recorremos a celulares, tablets, computadores e, claro, aos inúmeros formatos e modelos de relógios que funcionam à base de microchips, baterias e cristais. Na antiguidade, o homem media o tempo sem muitos artefatos, apenas de acordo com elementos da natureza. E o homem cedo percebeu que a posição e o comprimento da sombra variavam durante o dia. Os registros históricos mostram que a primeira forma de identificar o período do dia era pela posição do Sol e a sombra, que era formada em relação ao objeto na superfície da Terra. Primeiramente, a observação era feita pela própria sombra do homem, até que se percebeu que uma vara fincada na terra proporcionava o mesmo efeito, ou seja, conforme a posição do Sol e a sombra causada pela vareta, era possível estabelecer o momento do dia no qual se estava. Nos períodos da manhã e no fim da tarde, a sombra era mais longa e exatamente ao meio-dia ela ficava bem curtinha. Uma das primeiras aplicações desse conhecimento do movimento aparente do Sol e do uso das sombras é o relógio do Sol, um instrumento que determina as divisões do dia através do movimento da sombra em um objeto chamado gnomon, que é uma palavra grega que significa o que indica. E funciona assim, os raios, eles batem sobre aquele objeto, uma pontinha ali, e aí essa sombra é projetada sobre uma base que fica embaixo, assim, graduada, que se chama mostrador ou quadrante, e essa sombra, quando é projetada em cima desse quadrante, fala qual é o horário do dia. E outro elemento da natureza que foi usado pelo homem para contar o tempo foi a água. E esse é o relógio de água ou clepsidra. E trata-se de um dispositivo que é movido a água e funciona com o auxílio da força da gravidade. E aqui tem o relógio de fogo, que considerava o tempo que levava para queimar a vela, e o relógio de cordas e nós, que tinha uma cordinha com uma distância determinada, e ia se consumindo até chegar o primeiro nó, depois o segundo e assim por diante. E foi usado nas antigas cidades para determinar o tempo de mudança de guarda. E esse aqui, vocês acreditam que é um despertador? É chinês e é baseado no fogo, que levava um certo tempo para queimar o fio de seda. E ao queimar, liberava umas esferas, umas bolas metálicas que caíam em cima desse prato que dá para ver aí, que também era de metal. Imagina uma bola caindo num prato de metal, fazia um barulhão e era assim que acordava o dono dele. Esse também era um relógio, só que esse era de azeite. Tá vendo que ali do lado parece umas letrinhas? Pois é, são algarismos romanos e são números. E ali nessa parte de vidro era cheinho de azeite. E naquele biquinho de baixo, eles colocavam fogo. E o fogo ia consumindo óleo. Então, à medida que o óleo ia baixando, ia mudando o número, Aqueles números ali do ladinho que representavam as horas. E aí eles ficavam sabendo em que momento do dia eles estavam. Esse é o relógio de vela, que consistia numa vela normal com as marcações de escala horária. Ele era usado mais à noite e servia tanto para iluminar quanto para ajudar a contar o tempo. Esse aqui já é mais conhecido, A ampulheta, que são duas partes de vidro e vai passando areia de um lado para o outro, e o tempo que demora, é a marcação que eles faziam para saber o tempo que tinha passado. Com a evolução do conhecimento, aparecem agora os relógios mecânicos, que consistem nesse conjuntinho de engrenagem movido por peso. Apesar da invenção desse relógio, só aos poucos é que as pessoas foram se acostumando e usando. Os primeiros eram bem grandões. Depois foram diminuindo, como os de parede, e depois chegaram até os de bolso.
Já mais atuais tem os relógios de cristal de quartzo, que são cristais que vibram, gerando impulsos elétricos quando colocados a uma pressão física ou guiados por uma corrente elétrica mesmo. E a precisão deles é maior do que os relógios mecânicos. E em 1970, são criados os relógios digitais, que funcionam à base de energia elétrica fornecida por uma bateria. Na década de 50, surgiu um novo jeito de medir o tempo, que foi considerado uma definição internacional, porque ele atrasa só 1 segundo a cada 65 mil anos. É o relógio atômico, que funciona nas trocas de energia que acontecem no interior do átomo. Olha só! E contando as horas, nós podemos contar os dias, as semanas, os meses e os anos. E na sua casa, qual a maneira que vocês mais usam para contar o tempo? Celular? Relógio? Como é? Me conta. E agora, leia essa história sobre o tempo. No nosso livro de história, tem essa imagem na página 44. Olha só, o mesmo menino e o mesmo cachorrinho em 3 situações diferentes. Você consegue saber explicar o que mudou? Ah, isso aí, o tempo, né? A gente está falando tanto de tempo, contar o tempo. É isso mesmo, ó. Primeiro os dois eram pequenininhos, depois o tempo passou e contando o tempo, né? Virou criança e depois mais velhinhos os dois, só que continuaram brincando, né? Então, e você? Você já cresceu bastante desde que nasceu?
Já, né? Já tá bem grandão, bem grandona, já se desenvolveu. Quanto tempo passou desde que você nasceu? Você sabe responder? A resposta que você vai me dar é a mesma resposta para a pergunta: quantos anos você tem? A sua idade quer dizer quanto tempo faz que você nasceu. Olha que legal! Tá vendo como muitas coisas têm a ver com o tempo na nossa vida? Isso é muito bacana, né? Então agora nós vamos ver como é o passar do tempo na vida da gente e também das plantas. Olha que incrível a perfeição da criação de Deus. E agora nós vamos ver o tempo passando dentro da barriga da mamãe antes de nascer. Olha que coisa impressionante, o coraçãozinho batendo e o corpo se desenvolvendo. Olha como Deus planejou cada pessoa desse mundo, que coisa mais perfeita. O coraçãozinho, os dedinhos, a coluna, o cérebro, o cordão umbilical, que é por onde o bebê se alimenta, respira, faz trocas com a mamãe. É muito lindo. Assim como as plantinhas crescem com o tempo, nós, seres humanos, também. Antes de nascer na barriga da mamãe, depois de nascer, como Deus planejou. Fases da vida do ser humano. Podemos dividir a vida em 4 fases: infância, juventude, idade adulta e velhice. A infância é um período de muita aprendizagem. É na juventude que ocorrem as maiores mudanças. Na fase adulta, as responsabilidades aumentam. A velhice é a fase em que possuímos mais experiência de vida e podemos ensinar as pessoas mais novas. E você já parou para pensar em que fase você está? Infância, juventude, fase adulta ou velhice?